atenção. Pessoal, mas vamos lá, hoje no nosso vídeo, vamos aqui pensar o que é que estão fazendo com o dízimo. O que houve no mundo religioso, nas diversas comunidades de fé, em toda parte. A gente ouve gente falando, inclusive tem gente falando, sabe, na verdade que templo é dinheiro? Será que a gente deve pensar assim? É verdade que Jesus é o caminho e alguns grupos religiosos são o pedágio? Que história é essa? Como é que a gente entende isso? Então vamos lá, estou tentando entender essa situação, inclusive eu estava vendo aqui, eu vou ler um texto bíblico, talvez conhecido de muita gente, que aparece no final do Antigo Testamento, no livro de Malaquias, um texto bastante conhecido, e ele diz uma coisa aqui que me chamou a atenção. Diz o texto lá, Malaquias 3:10, né? Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, ponham-me à prova, e diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então, o que é isso? Pessoal, eu vou falar a verdade para vocês. Olha, eu andei até por vários lugares do mundo para ver como é que funciona esse negócio. Ó, tá vendo? Aqui a gente tem uma pequena réplica aqui do Templo de Jerusalém. Como é que é o negócio mesmo? Tragam o dízimo ao depósito do templo. Algumas versões falam trazer, né, a casa do tesouro. Olha, então eu fui ver aqui o que eu posso fazer. Ó, aqui eu tenho moeda, deixa eu ver aqui para colocar. Olha, tem moeda antiga do Brasil aqui de 20 réis. Tenho aqui também centavos da Europa, da África do Sul, tem uma réplica da moeda israelita antiga, muito especial, tem da Turquia, tem de Portugal, olha, Estados Unidos, coisas assim tão variadas. Deixa eu trazer tudo aqui, aqui também veio do Oriente Médio, olha, e aqui, deixa eu ver, tem até uma diferente aqui que aparece, esse é do Timor-Leste, olha, da Oceania, e olha, dessas moedas todas aqui, olha que coisa interessante, eu vou botar tudo aqui para ver se a gente consegue alinhar. Olha, inclusive eu tenho aqui a moeda de Israel, muito interessante. Essa moeda aqui é a moeda de meio shekel, meio ciclo. Olha só que coisa interessante. Essa moeda é uma réplica, sabe do quê? Da moeda que era paga como imposto do templo na época bíblica. Fizeram modernamente, né, já que nós temos o Israel de hoje na sintonia com o Israel do mundo antigo, retomaram a realidade do passado, e eu vou botar essa moeda também. E olha, se você achou pouco, então nós vamos resolver esse negócio aqui agora. Olha aqui, ó. Vamos ver o que nós temos aqui. Saião conta pra gente, tem dinheiro da Ucrânia, tem dinheiro da África do Sul, tem dinheiro aqui da Jordânia, tem dinheiro de Moçambique, tem dinheiro da Argentina. Pessoal, olha, agora não dá mais, já enchi tudo aqui, será? É isso mesmo? A gente vai pegar todo o dinheiro e levar para o templo. Como é que funciona? Que história é essa de dízimo? Como é que a gente lida com isso? Vamos tentar entender essa situação? Bom, pessoal, em primeiro lugar, pouca gente sabe disso. Talvez para alguns seja até segredo, mas os documentos antigos da antiguidade, né, que mencionam, que foram descobertos aí, mostram pra gente, olha que coisa interessante, que já havia no Antigo Oriente Próximo. A gente tem evidências da região do Crescente Fértil, tem um texto interessante, por exemplo, em Ugarítico, e até evidência na Babilônia, quando havia uma contribuição de 10%, muitas vezes associada simplesmente a uma espécie de taxa, um imposto, mas às vezes ligada a uma ideia de divindade também. E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente vê, então, mas o que a gente ouviu até agora é que dízimo é uma lei de Deus, né, uma lei bíblica, e que está ligado principalmente com a lei de Moisés. Olha que coisa interessante. Olha, existe um texto muito curioso que está lá no começo da Bíblia, que na verdade é a primeira menção a essa ideia de dízimo. Para quem não está bem sintonizado aí, dízimo é uma contribuição de 10% do rendimento de uma pessoa para uma determinada organização religiosa. É muito conhecido em contextos ligados à cristandade, mas também em outros ambientes tem algo semelhante. Olha que coisa interessante. Em Gênesis 14, a Bíblia nos fala que Melquisedeque, versículo 18, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o
Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Gênesis 14, versículo de número 20. Olha então que coisa, a gente talvez nem todo mundo esteja informado que o dízimo aparece antes da lei. E a gente pensa, mas o que está envolvido nesse negócio do dízimo? Por que isso acontecia? Bom, você sabe, qualquer sociedade, qualquer comunidade, para sobreviver na sua organização social, religiosa e até mesmo política, ela sempre teve uma espécie de contribuição, né? Em alguns casos voluntária, em outros casos exigida, para que se pudesse conservar a realidade do todo dessa sociedade. Isso é um mecanismo comum, antigo, presente. Então, quando você pensa, por exemplo, em dízimo, não é uma coisa exclusiva em termos de maneira de trazer contribuição da literatura bíblica. Nas escrituras, elas ganham um perfil peculiar porque elas estão ligadas com o sustento daquilo que era visto como obra divina. Elas estavam ligadas com o sustento, por exemplo, dos levitas, né, que eram a classe sacerdotal, e elas também tinham uma função de estabelecer uma relação concreta de gratidão entre o fiel e aqueles que faziam parte daquela comunidade. Então, quer ver uma coisa interessante? Em Levítico capítulo 27, quando a gente lê o final, não sei se todo mundo tem ideia disso, né? Olha lá, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, versículo 30, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Então, você talvez, não sei se você imagina uma coisa dessa, né? O dízimo, a contribuição, era trazida para o santuário, para, vamos dizer, o templo mais antigo, mas eles traziam, e às vezes traziam o quê? Olha só, trazia fruta, trazia cereal, trazia até mesmo animais, coisas mesmo, antes de a gente poder ver essa transição para aquilo que envolve entregar prata e futuramente moeda, como a gente viu a moeda de meio ciclo aqui, que eu mostrei para vocês, que foi retomada em tempos presentes. Mas para você olhar bem sobre isso, olha o que diz, por exemplo, Deuteronômio capítulo 14. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Tá vendo? Da terra. Como o dízimo do cereal, do vinho novo, do azeite e a primeira cria de todos os rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas se o local for longe demais, se tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, porque a pessoa vinha de longe, né? Pois o local escolhido pelo Senhor para pôr ali o seu nome é longe demais, olha lá, troquem o dízimo por prata. Levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Sabe que a arqueologia descobriu, né, o lugar lá onde o pessoal fazia essa troca, né? Agora você entende por que Jesus repreende aqueles cambistas do templo, porque eles estavam exatamente fazendo isso, mas fazendo de uma maneira exorbitante, né, e tentando explorar as pessoas, né? Não é porque tinha prata no templo, mas era o que eles faziam. Então troque o dízimo por prata e leve a prata ao local que o Senhor Deus tiver escolhido. Com a prata, compre o que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se na presença do Senhor, o seu Deus, e nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança própria. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e atenção, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, para que o Senhor, o seu Deus, abençoe todo o trabalho de suas mãos. Então, pessoal, preste atenção. O dízimo, que é um tipo de contribuição, uma contribuição que fazia parte da realidade de quem pertencia a um agrupamento humano, uma sociedade, um grupo de pessoas que tinha uma fé muito definida, ele fazia parte do sustento daqueles que encaminhavam o povo na direção dessa vida de conhecimento e de prática da palavra divina. E também servia para acolher os necessitados, que pouca gente lembra, né, que esses dízimos também estavam destinados a estrangeiros, órfãos e viúvas, para que eles pudessem ser socorridos. Então se percebe, a coisa tem muito sentido, muita lógica. Aí, o que acontece? Muita gente, ao pensar sobre isso, pensa, não, mas então o dízimo é uma espécie de obrigação, a gente tem que fazer, até porque Malaquias está dizendo lá que as pessoas estão roubando a Deus e a ordem é que a gente deve trazer para que a gente seja abençoado. Veja,
A época de Malaquias é uma época muito peculiar. As pessoas tinham voltado do exílio, eles estão desanimados e eles estão realmente colocando aquilo que faz parte da importância para a comunidade em segundo plano. Estão querendo cuidar somente da sua vida particular individual. Uma proposta bastante, vamos dizer, egocêntrica. Você vê isso quando você estuda Ageu, quando você estuda Zacarias e quando você estuda Malaquias também. Então o chamado do pessoal é para uma mudança nessa direção. E nesse sentido é verdade. Se eles, estão ali servindo a Deus e precisam estar dentro do propósito comum e essas pessoas não querem contribuir, aliás, esse é um problema do mundo. Você vê sociedades bem organizadas que a gente encontra em muitos lugares do mundo, é quando as pessoas têm uma consciência social, quando todo mundo contribui para o benefício de todo mundo. Mas quando cada um pensa só no seu umbigo, isso não funciona. Então, na prática, a postura era, se você é alguém generoso, se você doa, se você tem essa proposta de vida, é claro que a sua vida vai ser abençoada e você é abençoado por Deus, mas não é um mero legalismo, não é mera atitude de toma lá, dá cá, não é simplesmente uma espécie de troca como que alguém pudesse comprar Deus trazendo dinheiro para ele. Tanto é que Jesus vai bater de frente com essa atitude quando a gente lê, por exemplo, Mateus, Mateus 23, Jesus está confrontando os religiosos do seu tempo que tinham perdido a direção. Aí ele diz para eles o seguinte, presta atenção, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, quer dizer, de ervas pequenininhas, com aquele legalismo todo, mas tem negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Jesus não questionou, não falou que o dízimo, método de contribuição da antiguidade, tinha qualquer problema. Ele estava batendo de frente com a maneira incorreta. Jesus fala que os líderes religiosos da sua época, por exemplo, devoravam a casa das viúvas, eles se aproveitavam das pessoas necessitadas em função de um ganho próprio. Então você percebe onde é que está a situação e ao mesmo tempo eles diziam, olha, você tem que dar o dízimo aí do que sobrou do restinho do pote de sal, ou seja, do endro, do cominho, da hortelã. Quer dizer, essa atitude ela é rejeitada. Então o que a gente entende? Saião, me diga aí, a gente deve dar contribuição? A gente pode chamar de dízimo. Dízimo é um método de como alguém pode contribuir. Por que o dízimo faz sentido? Você tem uma comunidade. Você tem um grupo de pessoas, por exemplo, que são sócios de um clube de futebol, ou que fazem parte de uma ONG, ou que fazem parte de uma associação de pessoas interessadas em defender as árvores, Então, o que a gente entende? Que as pessoas que estão naquele propósito, elas contribuem com os seus dons, com a sua capacidade, com o seu talento e com os seus benefícios. Tudo funciona assim. A mesma coisa acontece numa comunidade religiosa. As pessoas que têm aquele propósito, elas querem ajudar necessitados, elas querem expandir a missão, elas querem ensinar a palavra, elas querem sustentar os que vivem daquele ministério, e isso é absolutamente legítimo. Então, o que acontece? A coisa do dízimo faz sentido porque todo mundo é chamado a contribuir na mesma proporção. Todo mundo é chamado a fazer parte de algo que dá para você fazer planejamento e dá para organizar. E essa comunidade tem condição de levar adiante os seus projetos se as pessoas estão comprometidas com essa proposta que faz todo sentido. E como é que a gente faz isso? Paulo nos dá orientação. Quando a gente lê 2 Coríntios 9, ele diz claramente, olha, tem pessoa que tem um perfil de enxergar as coisas de um jeito, ele tem um resultado correspondente, mas sabe o que Deus quer mesmo? Vamos ver. 2 Coríntios 9:6, Paulo diz, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, a pessoa que contribui, não é que ele contribui para poder ser abençoado, ele contribui porque ele é abençoado. É uma pessoa que entende que os seus talentos, que a sua capacidade, que aquilo que ele tem a oferecer pode abençoar a vida dos outros, seja financeiro ou não, seja com recurso de um tipo ou de outro. Aí você diz, então tá bom, é isso aí. Então eu vou lá na igreja, eu vou lá na minha comunidade, eu vou no meu grupo religioso e como Deus mandou dar, eu vou pegar o dinheiro aí, vou jogar lá no templo e tá tudo certo. É assim mesmo? Não, preste atenção. A mesma palavra de Deus diz que existe gente no ambiente religioso com má intenção. Paulo, lá em Atos 20, fala com os amigos e irmãos
lá da igreja de Éfeso que apareceriam lobos no rebanho com má intenção de usar a máquina religiosa para o próprio benefício. Então, preste atenção no que a gente vai dizer. Observe bem o tipo de comunidade religiosa na qual você está inserido. Será que é uma comunidade saudável? Será que é uma comunidade com o foco na proposta do Evangelho? Será que é legítimo alguém contribuir para uma comunidade onde os seus líderes são pessoas que se tornam milionárias, ou com recursos muito acima da média, vivendo de uma maneira muito diferenciada dos seus membros? A igreja primitiva se preocupava com isso. No segundo século, você tem um escrito do Didaquê que, olha, ele fala assim, ó, se alguém chegar na sua casa e falar que ele é da parte de Deus, ele veio trazer a palavra, se perceber que ele está interessado em dinheiro, saiba que ele não é um profeta de Deus. Então, as pessoas que têm intenção de se enriquecer com o Evangelho, ou com qualquer proposta em nome de Deus ou de Jesus, a gente precisa colocar um ponto de interrogação. Porque os recursos são legítimos se a gente utiliza isso de maneira legítima. É muito importante ter uma comunidade onde as pessoas tenham voz, elas possam se pronunciar, elas possam dar a sua opinião e, de preferência, até mesmo votar. Não permitir que apenas um grupo limitado de pessoas tenha acesso a esse recurso e faça com ele sem dar qualquer satisfação à comunidade. É preciso transparência, é preciso legitimidade e é preciso compromisso com aquilo que de fato faz diferença. Então, sua comunidade de fé está comprometida com a missão, com a obra de Deus? Ela presta atenção aos que sofrem e ajuda essas pessoas de alguma maneira? Ou será que a gente entendeu a coisa de modo errado? Nem misticismo, nem legalismo, nem exploração das pessoas faz qualquer sentido com dízimo, oferta, contribuição e qualquer atitude nessa direção. E a gente entende porque Jesus repreendeu religiosos do seu tempo e ficou muito aborrecido quando as pessoas estavam explorando os fiéis na hora deles fazerem o câmbio para levar as suas ofertas e sacrifícios no templo de Jerusalém. Então é isso. Contribua, seja generoso, procure uma causa nobre, abençoe a vida das pessoas com seus recursos, com seus dons. Não permita que os maus exemplos travem a possibilidade de você ter uma vida generosa que abençoe os outros. Mas seja prudente, tome cuidado, porque tem muita gente que de perfil mal intencionado e que o Evangelho de Cristo não tem escutado. Esse é o canal do Saião, fique ligado com a gente e estude e conheça com mais profundidade aquilo que vem da palavra divina e faz bem à nossa mente e ao nosso coração.